Oiê, eu sou Ju Ferreira e você está aqui comigo no programa Fala Caju, um programa que traz para você semanalmente tudo o que existe de mais doce e gostoso nessa vida. Traz felicidade, saúde, sucesso. E hoje a minha convidada vai trazer um assunto super importante, que é a acessibilidade digital. Estou aqui hoje com a Fabiola Calisto. Então, Fabiola, primeiro, muito obrigada por você ter aceitado o convite para estar aqui. E eu queria, antes de mais nada, saber o que é essa questão da acessibilidade digital. Ah, legal, Ju. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Super gratidão estar aqui. É muito importante essas conexões, né? Nós estamos conectadas em grupos, com interesses em comuns. Sim. Bom, primeiramente, né, deixa eu contar a minha trajetória, por que eu entrei nessa área de acessibilidade digital. Aí eu contextualizo o que é. Então, eu estou na área de inclusão digital, iniciei desde a minha adolescência. Eu sempre participei desses projetos de inclusão digital na comunidade, sempre ajudei, porque eu sempre gostei muito da área de educação. Tá. Então, assim, eu estudo tecnologia desde o século passado. Mas quando você fala inclusão, é inclusão social das pessoas que estão ali em vulnerabilidade social nesse mundo de tecnologia. Sim, por meio das tecnologias, porque tecnologia já faz parte do meu cotidiano. Tá. Como eu disse, desde o século passado eu estudei, fiz cursos na área de internet, de tecnologia mesmo, então eu sempre gostei de ajudar e eu também morava na comunidade. Então, isso fez parte da minha infância. Que legal. Eu cresci nesse universo e eu sempre gostei de ajudar. Então, ajudar faz parte da minha missão de vida, desde a adolescência até hoje, né? Então, e depois disso, né, ajudando, participei de vários projetos, como Escola da Família, Educafro, N projetos. Depois disso, eu me formei, fiz engenharia de computação, né, numa universidade filantrópica. Olha, e aí sempre programa trabalhando. Especial hoje com duas engenheiras aqui. E sempre ajudando também, não parei, né, esses trabalhos como voluntária, participei de vários projetos mesmo na minha formação como engenheira. E depois eu fui trabalhar para o governo federal, recebi um convite para trabalhar na área de pesquisa, onde eu passei muitos anos, né? E foi aí que eu me envolvi com o universo das pessoas com deficiência, acessibilidade digital, né? Eu recebi o convite para trabalhar num centro de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, né? E dentro desse centro tinha o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. Foi aí que eu me envolvi com pessoas de diferentes perfis, pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência motora, e eu fiquei apaixonada por esse universo. Eu percebi que a tecnologia, ela podia quebrar barreiras de acesso, de comunicação. Nessa época a gente se baseava na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que mudou assim, os paradigmas em relação à pessoa com deficiência. Eu gostava muito da área mais humana, da TI, né? Eu sempre falo que eu sou uma falsa engenheira, porque eu sempre gostei mais da parte humana. Ai, que bom, programa especial com duas falsas engenheiras. Sim. Eu também estou aqui fazendo E aí eu fui trabalhar do lado humano da tecnologia, né? Que atuava especialmente na área de usabilidade, acessibilidade. E aí eu vi que com recursos assim que eu já conhecia estudando, eu poderia facilitar a vida das pessoas. E isso para mim fez muita diferença e acabou sendo a minha missão de vida, né? Eu vi que com alguns recursos, por exemplo, eu conseguia desenvolver tecnologia, desenvolver uma pesquisa para uma pessoa que tem deficiência visual, acessar as tecnologias de forma normal e poder desempenhar suas atividades. Então, a acessibilidade, só para quem está em casa entender certinho do que a gente está falando, é uma pessoa, por exemplo, que tem deficiência visual, poder navegar na internet. Então, você ter ferramentas que falem com a pessoa, né, que consiga reproduzir o que está ali na tela, para a pessoa entender o que está acontecendo. Sim, também. Tá. Assim, a acessibilidade é quebrar barreiras de acesso, né? Digital, no caso, tem acessibilidade como um todo, quebrar barreiras de acesso em qualquer ambiente, seja físico. Por exemplo, uma pessoa que tem cadeira de roda poder acessar um ambiente de trabalho normalmente, isso é acessibilidade. Sim. Agora, quando eu falo de acessibilidade digital, é permitir que pessoas com diferentes perfis, tendo uma limitação visual, auditiva, motora, consiga acessar o seu ambiente de trabalho normalmente, ter acesso ao e-mail, ao computador, desempenhar suas atividades profissionais normalmente.
sem barreira de acesso. Entendi. A gente tem no Brasil a Lei Brasileira de Inclusão, que diz, né, que qualquer pessoa, independente da sua limitação, tem direito, isso hoje é lei, garantido por lei, tem direito ao acesso a essas tecnologias, e a empresa que não atende a esses requisitos de acessibilidade, ela pode sim ser multada pelo Ministério Público. Então isso hoje é lei. E qualquer empresa, seja ela estatal, seja ela privada, precisa garantir o acesso das pessoas com deficiência às tecnologias. Porque é uma coisa que a gente ouve super pouco. E na navegação, né, pelos diferentes aplicativos, a gente vê muito pouco também, né? Sim, como hoje, é que a pessoa faz para acessar então, Ju, com hoje, alguma deficiência? 1/4 da população hoje no Brasil tem alguma deficiência de acordo com o censo de 2010. 1/4 é muita gente, 25% da população? Sim, 45 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência, seja ela mais leve ou severa. Uhum. Então, tem dificuldade de navegar, dificuldade enfim, de acessar um site de compras, de fazer um estudo online. Para você ter uma ideia, o caso é tão grave que teve uma pesquisa esse ano recente do Movimento Web e da W3C, que menos de 1% dos sites estão preparados para receber esse público. Então, assim, a gente está engatinhando ainda nessa área, né? Então, eu participei de vários projetos a nível nacional, trabalhando para o governo federal. Depois eu fui para o governo municipal, criei o selo de acessibilidade digital. Participei de várias iniciativas hoje governamentais nessa área, justamente para plantando a sementinha, né, para fazer com que a acessibilidade chegue ao maior número de pessoas. Sim. E isso fez muita diferença para mim, por conviver há quase uma década, né, trabalhando com isso. E isso fez muita diferença para mim, conviver com os usuários, né? Porque o bichinho da acessibilidade assim, me picou, então eu falo, não, tudo que eu fizer hoje, qualquer plataforma que eu desenvolva, qualquer projeto que eu disponibilize hoje como empresária, precisa ter acessibilidade. Sim, maravilhoso. Isso só tem a ganhar, tanto a empresa quanto os usuários, né? A empresa, ela expande, pensa que a sua empresa pode atender 1/4 da população que acaba ficando à margem ali da sociedade. Pensar que eu estou perdendo 45 bilhões de potenciais clientes já me dá um desesperinho. 45 milhões no Brasil e no mundo passa de 1 bilhão esse número. Então, assim... é muita gente. É muita gente que acaba ficando de fora, né? E essas pessoas também pagam impostos. Sim. Trabalham, têm direitos e também têm poder aquisitivo, né? Que pode comprar um produto. Eu, como uma empresária na área digital... eu vendo produtos e uma pessoa que tem deficiência visual auditiva também consome esses produtos e acaba ficando de fora, então acaba sendo uma oportunidade de negócio também, é um trabalho muito bonito porque a gente inclui pessoas, né? Mas também tem todo um trabalho aí de empreendedorismo, de negócio mesmo. Com certeza. Então, Fabíola, a gente vai ter que dar uma pausinha. No próximo bloco eu queria continuar falando sobre isso. Pode ser? Com certeza. Então tá joia. Fica aqui que é já já. Oiê! Voltamos hoje aqui com uma convidada super especial, a Fabíola Calisto, falando sobre acessibilidade digital. Fabíola, a gente finalizou o último bloco contextualizando um pouquinho desse momento atual em que tanto o trabalho remoto quanto as compras online aumentaram muito. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a acessibilidade nesse momento do pandemia e pós-pandemia. Legal, Ju. Bom, esse cenário inédito que nós estamos vivendo hoje, né, ele evidenciou a fragilidade dos modelos de negócios atuais, né? Muitas empresas com processos manuais, com encontros presenciais, acabaram sendo impactadas com isso, independente do modelo de negócio, seja na área da educação, comércio eletrônico, turismo, alguns negócios sofreram mais, né? Empresas que não tinham essa cultura digital, elas tiveram mais dificuldade, né? Empresas que têm essa cultura digital, empresas que já são dessa área mais tecnológica, tiveram mais facilidade, né? Até eu tive que me reinventar, trabalhando nesse universo quase que 100% digital, né? Eu tive que também mudar muitas coisas, muitos processos,
Mas a acessibilidade ela nunca foi tão evidente, né? Porque nós temos agora pessoas com diferentes perfis, todas conectadas. A internet acabou sendo um dos únicos meios de comunicação, né, Ju, onde as pessoas estão, né, agora saindo aos poucos dentro de suas residências. Como é que eu faço para me comunicar com os amigos, com os familiares, para trabalhar? Tudo acaba sendo remoto, né? A área da educação, que é uma área também que eu atuo. Então, a acessibilidade nunca foi tão importante e evidente, né? Porque e isso mostrou a fragilidade dos modelos de negócio. Porque, vou dar um exemplo básico, educação. As instituições de ensino, elas estão fechadas. Como é que faz para ensinar? Eu tenho uma filha de 10 anos que teve que se ambientar com as tecnologias. Os professores, por exemplo, é uma área que eu atuei muito, que eu transitei muito nessa área de educação online. E professor da geração mais antiga, né, que nós chamamos de os baby boomers, que são da esse pessoal cinquentões, sessentões. Então, assim, tem mais dificuldade com tecnologias, né? As crianças têm mais facilidade, então todo mundo teve aí que se reinventar. E até hoje tem empresas, né, de educação, por exemplo, que não conseguiram entrar nesse universo online, né, para ensinar os alunos. Tem escola que ficou parada. Porque também não é só a questão da acessibilidade, né? Não é só você disponibilizar o seu serviço ou produto na internet, né? É você fazer isso chegar a quem precisa desse produto e a pessoa conseguir realmente acessar e comprar ou usar esse serviço, né? Sim, sim. Acredito que grande parte dos profissionais tiveram que se reinventar. Vou dar um exemplo. A minha mãe é psicóloga, ela sempre atendeu de forma presencial. Ela teve que se reinventar, né? Atende online, né? Faz uma consulta online, vai ali, ensina o seu cliente de uma forma para não perder esse contato também, né? Então, empresas que atendiam fisicamente criaram soluções de e-commerce. A gente viu que o delivery cresceu muito, né? Então, a transformação digital vai muito de frente com isso, assim, né? Essa mudança de mindset, né, não está só relacionada à tecnologia, mas sim o processo como um todo, né, Ju? Sim. Essa questão da transformação digital que você trouxe agora, eu acho super importante. Então, acho que é legal explicar para quem está em casa o que é esse conceito, né, de transformação digital, porque tem muito a ver com o seu trabalho também, né? Sim, a transformação digital é uma área assim, que as empresas acabam errando muito nesse processo de implantação da transformação digital, né? A transformação digital ela vai muito além de ter um site na internet, de estar presente numa rede social, né? Muitas empresas acham que a transformação digital está só relacionada à TI, mas TI é um meio e não um fim. A transformação digital está muito mais ligada à área do negócio, à inteligência da instituição, né? Seja ela pública, seja ela privada. Só para finalizar esse bloco, eu queria que as pessoas em casa entendessem como que a acessibilidade pode promover essa transformação digital e a inovação. Porque daí, acho que no próximo bloco a gente entra na questão mais da educação, enfim. Ah, que legal. Bom, a acessibilidade pode sim, né, promover a acessibilidade, ela pode promover a transformação digital, principalmente ela amplia o acesso para o maior número de pessoas. Eu consigo ter aí um acesso universal, né? Eu consigo permitir que pessoas com diferentes perfis acessem esses ambientes, digamos assim, com facilidade, e isso só tem a ganhar, né? Porque quando eu penso num recurso tecnológico, pensando no todo, né, o meu serviço, o meu produto, ele pode crescer de forma muito mais exponencial, né? Porque eu atendo um número muito maior. Como eu disse lá no começo, a gente tem aí 1/4 da população que precisa desses recursos. Que ainda está meio desatendida. Que não estão sendo pensados por grande parte das empresas. Sim. Né? Hoje a gente presta consultoria com grandes empresas, enfim, que tem essas barreiras de acesso e muitas vezes são notificadas, sim, né, pelo Ministério, por não terem acessibilidade. Cada vez mais, né, isso vai ser cobrado. O meu sonho é que um dia, né, isso não seja mais uma barreira, que isso já seja nativo, né, das nossas, do nosso cotidiano, que isso não precise mais ser como pregado diariamente. Propagado, né, por pessoas. Isso, porque hoje a gente tem plantado a sementinha no cotidiano, levando essa parte de conscientização para as empresas. Hoje
eu como uma militante na área de inclusão, né, de acessibilidade digital, eu tenho levado essa sementinha para as empresas, mostrando quais são as vantagens, né? O que as empresas ganham com isso, o que as pessoas ganham com isso, né? Porque a sociedade toda acaba sendo beneficiada. Porque a acessibilidade não é só para as pessoas com deficiência. O próprio Google, por exemplo, ele tem deficiência visual. O Google é cego, ele só indexa seus textos, né? Então, quando eu insiro acessibilidade nos meus ambientes, até, né, para otimização de busca, tem uma série de vantagens aí. Eu insiro descrição de imagens, que é um dos recursos utilizados hoje para acessibilidade, né? Porque se eu não insiro descrição das imagens numa foto, por exemplo, isso é responsabilidade não só da equipe de desenvolvimento, tá? Mas para qualquer pessoa que insere algum conteúdo na rede, na web. Então eu beneficio, eu contribuo com a acessibilidade nesse sentido também. Tem uma série de iniciativas, Ju, nessa área de acessibilidade que eu gostaria de exemplificar para você. Legal. Então vamos fazer assim, a gente vai precisar fazer uma paradinha. Eu gostaria muito de saber alguns exemplos dessas iniciativas, até para quem está em casa conseguir entender um pouquinho melhor até como ela se encaixa nesse mundo da acessibilidade. E no próximo bloco eu queria falar com você sobre educação, que eu sei que você é super especialista nisso também. Eu acho que é bem válido falar sobre esse assunto. Pode ser? Com certeza. Então tá joia. É já já. Oiê, estamos aqui de volta, hoje com a Fabiola Calisto, essa querida, que é especialista em acessibilidade digital. E no bloco anterior você estava falando um pouco sobre essas iniciativas que podem trazer uma solução para essa questão de acessibilidade e de inovação aí na nossa sociedade. Me conta um pouquinho mais sobre essas iniciativas, esses exemplos. Legal, Ju. Bom, existe uma série de iniciativas hoje disponíveis na web e de forma gratuita, né, para profissionais que atuam tanto na área de desenvolvimento, web, na área de comunicação, seja um jornalista, pessoas que de alguma forma disponibilizam conteúdo na rede, né, Ju? Então, hoje a gente tem um modelo de acessibilidade do governo eletrônico, que tem lá todas as diretrizes que os profissionais que atuam na área precisam para acessibilizar o material. Tem hoje a WCAG, disponível, que é um material desenvolvido pela W3C. Esse material é universal, serve para o mundo inteiro. Então, assim, tem muito material. Eu participei de um projeto muito interessante na Prefeitura de São Paulo, como consultora, que foi lançar o selo de acessibilidade digital, que certifica páginas na web. É como se fosse uma ISO, sabe? Para certificar que o meu site é acessível. Então, esse projeto é muito bacana, é uma das iniciativas que eu gostei muito de desenvolver como gestora do projeto na área. E aí eu consigo certificar se uma página é acessível ou não. E aí, como empresário, o empresário pode entrar pedindo esse selo, como faz, sim, como sim, se faz com a ISO? Ele solicita, né, um projeto que é público, tá, pela prefeitura. E aí a empresa solicita essa certificação, né, para certificar que a página web, a plataforma digital possui os requisitos necessários para atender a todos os públicos. E aí, claro, né, precisa fazer todas as adequações, considerando que menos de 1% das páginas hoje são acessíveis. Então, as pessoas têm dificuldade de comprar no e-commerce, comprar uma passagem aérea, acessar um banco. Então, todos esses modelos de negócio podem, sim, solicitar essa certificação e se adequar, né? Ou não necessariamente certificar, mas, assim, buscar na rede esses materiais, né? Que muitos deles eu tive a oportunidade de participar diretamente do desenvolvimento, né? Hoje eu sou uma das especialistas da W3C Brasil, que cuida dos padrões web no Brasil e no mundo. Então tem muitas iniciativas aí bacana, surgindo por aí. Me fala, vamos agora entrar mais no assunto que você também é especialista, porque para quem está em casa, preciso falar que a Fabiola também é especialista em educação à distância, EAD. Então, eu queria falar um pouquinho dessa convergência entre educação à distância e acessibilidade, porque eu sei que você tem tem alguns exemplos aí muito interessantes de
de projetos que trouxeram, né, essa acessibilidade para o público na área de educação. Com certeza, Ju. Isso acabou sendo até uma oportunidade de negócio, né? Eu sempre transitei no universo da tecnologia web e educação, né? Seja como docente, seja como especialista na área. E a educação à distância é um ambiente que permite você utilizar todos esses conhecimentos, né? Porque tem a parte web, tem a parte da educação, então é muito legal. E a gente tem um caminho muito longo aí a percorrer quando o assunto é educação, né? A pandemia ela mostrou esse cenário de uma forma muito transparente, né? As instituições estão fechadas no ensino universitário, no ensino básico, estão todas fechadas, né? Agora aos poucos abrindo, mas isso evidenciou a fragilidade desse modelo de negócio. Por quê? Porque a área da educação, né, existe aí uma disparidade muito grande, né? Muitas não estão preparadas para esse universo digital. E a educação online acabou sendo ali um impacto para muitas delas. Muitas universidades, sabe, tradicionais, escolas excelentes, não tinham esse modelo, não estavam preparadas. Então, tiveram que se adequar ali em questões de dias. E algumas hoje ainda nem começaram, tá? Eu conheço hoje, atuando na área, tem instituição de ensino que ainda não começou. Que não passou o ensino para os alunos. Mas tem instituição de ensino que começou, sim, que eu já estou sabendo, certeza. Isso é um spoiler. Conta para nós que você teve um projeto que você fez isso antes da pandemia, né? De levar acessibilidade. Sim. Como eu já atuo nessa área há anos, né? Por exemplo, o ano passado eu lancei numa instituição de ensino um departamento de EAD, foi até interessante, que é uma instituição super tradicional e foi um desafio, assim, porque existe um preconceito quando a gente fala de educação à distância, preconceito muito grande por parte de professores, assim, o EAD veio competir com o ensino presencial, ele não tem a mesma qualidade, sabe? Existe esse preconceito, sim, em alguns, assim, por parte de alguns professores que não tiveram esse preparo, né? Porque, na verdade, ele veio para somar. Sim, e é engraçado completar, que ele foi, né? Complementar. Com certeza. Engraçado que ele foi a ovelha negra da instituição, né? No departamento, assim, porque os professores muito preparados para o ensino presencial, mas não estavam preparados para esse universo digital. E esse cenário mudou completamente com a pandemia. Né? Isso foi ano passado, ainda não tinha a pandemia. Mas então, deu certo, foi uma iniciativa que funcionou e que foi implantada nessa instituição. Deu certo. E hoje, né, atuando como empresária na área, eu acabei vendo isso como uma oportunidade de negócios. Hoje lancei projetos, o diferencial, sempre pensando na acessibilidade, né? Qualquer ambiente de EAD que eu disponibilize para a sociedade, para uma instituição, sempre vai ter os recursos, porque isso é premissa para mim. Né? Eu já estou nessa área há anos e isso faz parte do meu cotidiano. Não dá para lançar uma plataforma, né? Isso surgiu até de uma necessidade de lançar um curso e não conhecer uma plataforma que oferecesse todos os recursos para pessoas com deficiência auditiva, visual, motora. Então, isso foi um desafio para mim e eu vi isso como uma oportunidade. Eu tenho ajudado, sim, instituições de ensino, né? Lancei plataformas esse ano, por exemplo, para a rede pública. Teve um projeto recente que foi lançado para 40 mil professores da rede pública. Então, assim, é uma área assim, que eu sou apaixonada. E tem muito a crescer. Sim. Né? E envolve também esse digital, essa transformação digital. Né? Legal. E a gente está engatinhando aí, não é mais uma questão de escolha, né, Gil? Porque é um fato. Existe aí a necessidade das pessoas entrarem, né? Existem leis e se a instituição não se adequar, né, em algum momento ela vai ser notificada pelo Ministério Público, receber uma multa. Então é muito mais barato até você se preocupar com isso agora, previamente. Depois que a gente falou de tudo isso, fica uma pergunta na minha cabeça, que é como vai ser a educação do futuro? Legal, Ju. Bom, esse cenário, né, mostrou pra gente que o ensino nunca mais será como antes, né? Por mais que volte esse modelo presencial, as pessoas voltem, né, às suas instituições de ensino, o ensino ele tende a ser híbrido, né? Uma parte presencial e uma parte online. Então, não será mais presencial como antes. Esse modelo já vinha sendo estudado, implantado em algumas instituições, mas agora ele vai fazer parte do cotidiano de grande parte das instituições. Isso é tendência.
pelo que eu tenho estudado. Maravilhoso. Fabiola, a gente está encerrando o programa, que passou muito rápido, tem muito mais assunto. Sim. Mas eu acho que assim, a mensagem que fica para quem está em casa é de que realmente a acessibilidade é uma coisa que promove inovação, que pode gerar lucro, porque traz muita gente para dentro, né, desse mercado, e que tem maneiras de fazer. Então, tem pessoas aí que são especialistas, tem documentação. Então, acho que é uma coisa muito bacana para quem está em casa. Te agradeço muito por estar aqui comigo. Obrigada, tá bom? Ju. E já fica o convite para a próxima vez a gente falar mais sobre esse assunto. Com certeza. Obrigada. Obrigada para quem está em casa.